eu perguntar de novo, você está feliz com Jesus? Amém. Ele está feliz com você? Amém. Glória a Deus. Vamos cantar mais um pouco, feche os teus olhos, levante suas mãos, se renda ao Senhor nesta noite. Glória a Deus, nós te honramos, Senhor. Nós te honramos, Pai. Nós te honramos, Senhor. O Senhor tem sido bom para nós, Pai. O Senhor tem sido bom para nós. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Levanta suas mãos, levanta suas mãos. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, e o fogo arderá sobre o altar continuamente sobre o altar e não se apagará. Não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar continuamente sobre o altar. Não se apagará. Não se apagará. Amém. Glória a Deus. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por essa noite, Deus. Nós sabemos, Pai, que quando falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, o Senhor tem prazer em se revelar e se manifestar para nós. Nós somos gratos, Senhor, pelo ministério do Teu Espírito, Pai. Nós somos gratos, Senhor, por uma igreja que exala o bom perfume de Cristo. Oh Deus, que essa adoração, ó Deus, que o Teu povo expressou nessa noite chegue até as Tuas narinas como um cheiro suave, Pai. Nós te amamos, Senhor. Você pode dizer isso, eu te amo, Senhor. Oh Pai, nós te amamos, Deus. Nós te amamos, nós reverenciamos a Tua presença. Nós reconhecemos que o Senhor tem sido bom para nós. Nós reconhecemos que o Senhor tem nos sustentado, nos mantido de pé, Senhor. Como somos gratos, ó Deus. Como somos gratos, Senhor. O Senhor é bom, ó Deus. O Senhor tem sido fiel. Oh Pai, o Senhor nos livrou de tantas coisas, ó Pai, continua nos livrando. Como somos gratos, Senhor. Como somos gratos, ó Deus, por quem o Senhor é, Pai. Como somos gratos, Senhor. Glória a Deus. Você pode sentar um pouco. Se a banda puder ficar, eu agradeço. Mari pode descer, Mari aí. Glória a Deus, graças e paz. Amém. Estou muito feliz, gente, em estar aqui com vocês. É uma honra para mim, um privilégio grande. A fama do Janga chega aos nossos ouvidos, amém? Vocês têm feito um excelente trabalho aqui. E eu estou feliz mesmo em estar aqui com vocês. Creio que será uma noite poderosa, amém? Tem o pessoal aí de Água Fria veio. Mari, que eu vi de criança, está aí ministrando louvor, tocando fogo aqui nessa igreja. Muito obrigado, gente, pela recepção de vocês. Vocês exalam a excelência, o bom perfume de Cristo. Essa igreja já está em meu coração. Amém? E como foi divulgado no cartaz, hoje a gente vai falar um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo, amém? O ministério do Espírito Santo. Eu gosto de falar sobre esse tema porque quando a gente fala sobre a pessoa do Espírito Santo, é como se a gente tivesse com um fósforo aceso e uma gasolina na outra mão. E a certeza que eu tenho é que a qualquer hora algo poderoso vai acontecer. Você crê nisso também? Amém. Glória a Deus. Obrigado aí, Ademilton, Samanta, Pastor Guilherme. Obrigado aí pelo convite de vocês.
Amém? Se vocês quiserem sentar, a bênção. Se não, fica aqui com a gente também, vai ser bom demais. Daqui a pouco o negócio vai pegar fogo aqui. Amém? Glória a Deus. Queria te fazer 2 pedidos antes da gente começar. O primeiro, enquanto eu estiver ministrando, fica em oração aí. Esteja pronto aí no teu lugar. E o segundo que eu quero te pedir é que você não seja um mero telespectador. Sabe, quando nós chegamos na casa do Senhor, chegamos na casa de Deus, às vezes nós temos uma vontade apenas de receber. E em acho que é no livro do pastor João Roberto, eu encontrei um exemplo maravilhoso. Eu sempre gosto de falar esse exemplo, que certo homem foi para uma praça de alimentação. Enquanto ele estava nessa praça de alimentação, ele sentou numa mesa e ele ficou por horas esperando que alguém chegasse até ele e perguntasse o que ele iria comer. E ele passou horas ali e em determinado momento passou uma pessoa perto dele, um irmão que ele conhecia, e falou: o senhor está aqui há tanto tempo, o que é que você está esperando? Ele: isso aqui é uma bagunça. Essa praça de alimentação aqui é uma bagunça. Eu estou há horas aqui esperando alguém perguntar, vir me servir de alguma forma, e ninguém veio até mim. E ele falou: irmão, não é assim que funciona não. Na praça de alimentação você tem que ter iniciativa de buscar o que você quer comer. E da mesma forma no culto, irmão. Às vezes a gente vem com essa expectativa apenas de receber. Será que eu vou receber hoje? Será que alguém vai vir até mim hoje? Será que alguém vai impor as mãos sobre mim hoje? Mas e você? Tenha iniciativas de não só buscar receber do Senhor, mas também ministrar sobre alguém. Alguém precisa do que Deus tem comunicado ao teu coração. E quando se fala do culto do Espírito Santo, você tem o Espírito Santo dentro de você. Amém? Então eu creio que hoje vai ser uma noite da gente se mover. Existem pessoas que dependem e esperam do que você carrega. Amém? Então nós vamos continuar. Glória a Deus. Queria que você falasse junto comigo: eu terei iniciativas e me encherei continuamente do Espírito Santo. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, versículo 23. Glória a Deus. Continua orando. Vamos manter esse ambiente que foi gerado com tanta excelência, com tanto temor ao Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga comigo: espírito, alma e corpo. Então nós somos um ser trino. Amém? Eu creio que você é bem alimentado e bem instruído a isso. Mas eu quero te introduzir falando que nós somos um ser trino. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos um espírito. E eu gosto de brincar que quando eu ouvi isso pela primeira vez, que nós somos imagem e semelhança de Cristo, eu ficava pensando: se toda a humanidade é imagem e semelhança de Cristo, por que tem algumas pessoas feias e outras bonitas? Eu disse: será que Deus parece mais com o feio ou parece mais com o bonito? Isso causava uma dúvida enorme na minha cabeça. Eu disse: rapaz, e aí? Deus parece mais com uma pessoa mais feinha, ele é branco, ele é preto, como é que ele é? E aí depois chega a luz, chega conhecimento, e a gente entende que nós fomos criados imagem e semelhança de Deus, porque nós somos um espírito. Deus é espírito. Amém? E ele nos fez espírito também. Então eu e você somos um espírito. Amém? Glória a Deus. A segunda parte, já que somos um ser trino, nós possuímos uma alma, um intelecto, uma capacidade de pensar, de raciocinar. Nós possuímos uma inteligência. Então nós somos um espírito, nós possuímos uma alma, uma capacidade de pensar, intelectualmente falando, e nós também habitamos dentro de uma casa, de um corpo. Amém? Essa caixa aí, essa carcaça velha, minha e sua, é o corpo onde nosso espírito habita. Amém? Glória a Deus. E dentro desse raciocínio, dentro dessa base, a gente vai caminhar durante essa noite. Glória a Deus. Você está ouvindo minha voz? Amém. Amém. Se o microfone parar, vai na garganta aqui, a gente dá uns gritos. Amém. Eu vim da igreja do fogo, meu pastor é do fogo. E aí qualquer coisa a gente vai no grito aqui, tá tudo certo. Vamos lá? Vamos seguir Romanos 6, o versículo 22 e 23. Glória a Deus. A partir do entendimento que nós somos um ser trino, vamos ler esse versículo de Romanos. Romanos 6, 22 diz assim:
Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Esse versículo vai ser o trilho onde a gente vai caminhar essa noite. E Romanos 6:22, como nós lemos, todo cristão, o ser trino que nós somos, essas três partes de nós que formam uma só, elas passam por um processo. Cada uma delas passa por um processo. A primeira coisa, quando nós reconhecemos Jesus, levantamos nossa mão e dizemos que Ele é Senhor da nossa vida, o nosso corpo, o nosso espírito, que é quem nós somos, a partir daquele momento ele é transformado automaticamente, ele é salvo automaticamente. Então nós, como espírito, nós somos salvos no mesmo instante em que levantamos a nossa mão e reconhecemos Jesus. Amém? Então, quem nós somos de fato é salvo naquele exato momento quando nós conhecemos Jesus. E nós vamos poder ver isso nesse versículo que nós acabamos de ler. Nós fomos libertados do pecado, transformados em servos de Deus. É isso que acontece com o nosso espírito quando nós levantamos as nossas mãos. E continuando o versículo, o texto fala: tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Ou seja, nós fomos transformados, nós fomos libertos do pecado, transformados, nosso espírito passou por esse processo. O tendes o vosso fruto me dá uma ideia e me traz uma ideia de continuidade. Tendes o vosso fruto fala sobre o presente, o tempo que nós estamos vivendo nesse momento. Amém? Vocês estão acompanhando comigo? Glória a Deus. Então nosso espírito foi liberto e transformado, e a nossa alma continuamente está passando por um processo de renovação. Nós temos e estamos dando fruto enquanto estivermos aqui na terra. E a continuação do versículo diz: e por fim a vida eterna. Então nós temos três tempos nesse versículo: passado, presente e futuro. O passado, o nosso espírito foi salvo. O presente, a nossa alma está passando por um processo de santificação, um processo de crescimento e transformação. Amém? Glória a Deus, acompanha junto comigo. E por fim, a terceira parte de nós, que somos mas a terceira parte, que é o nosso corpo, vai passar pela transformação final. Na vinda de Cristo, nós teremos um corpo glorificado. Amém? Então, nosso espírito, alma e corpo, eles passam por esse processo de santificação. Nosso espírito foi salvo. A nossa alma está passando por esse processo de renovação da mente. E o nosso corpo, ele será glorificado e passará pela santificação total. Amém? Glória a Deus. E isso vai ser reforçado em Atos 15, o versículo 11, que diz: mas cremos que fomos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, como também aqueles o foram. 1 Coríntios 1,18 diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E Romanos 5,10 diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então nós fomos salvos, nós somos salvos e seremos salvos. Justamente essas três partes do ser trino que nós somos. Amém? Você está junto comigo? Então a primeira... É melhor ficar aqui embaixo, né? A primeira parte que nós passamos já aconteceu. A segunda está acontecendo e a outra ainda vai acontecer. Nosso espírito foi salvo, nossa mente está sendo salva e o nosso corpo será salvo. Então vamos lá. Glória a Deus. Vamos seguindo, em cima desse raciocínio. Dentro desse contexto, quando Jesus morre naquela cruz e ele sobe aos céus e envia o Espírito Santo, o nosso Consolador, e não só Consolador, a palavra fala que ele também é nosso guia. A gente tem duas partes nessa afirmação. Se o Espírito Santo é nosso guia, e ele diz que ele nos guiará a toda a verdade, eu sempre falo quando eu vou ministrar, porque eu ouvi isso e achei fantástico, subiu como um remo em meu espírito. É o seguinte: tudo que a Bíblia
disser explicitamente para eu e você fazer, é porque naturalmente eu e você não vamos fazer. Pensa junto comigo. Eu sei que é meio confuso no início, mas pensa. Quando a Bíblia fala algo de forma explícita, não faça isso, ou faça isso, quer dizer que naturalmente eu e você não fazemos. Vamos lá? Quando a palavra fala, maridos, amem as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, quer dizer que os maridos naturalmente não vão fazer isso. Por mais que amem a sua esposa, naturalmente ele precisa se esforçar diariamente para amá-la, assim como Cristo amou a igreja de forma sacrificial. Da mesma forma, o outro lado. Então tudo que a Bíblia fala para eu e você fazer é para a gente ligar um alerta em nossa cabecinha para não sair do trilho. Amém? Naturalmente a gente vai pender para outros lados, porque a nossa carne ainda não foi totalmente salva, como nós acabamos de ler. Então esses alertas que a Bíblia nos dá é justamente para que eu e você não venha sair do caminho e do trilho que o Senhor já preparou para mim e para você. Amém? Se a gente quiser ter uma vida plena no Senhor, a gente tem que considerar os nãos e os sims que a palavra nos dá. Amém? Então tudo que a Bíblia fala de forma explícita é porque naturalmente a gente vai pender para o contrário. Mas a gente não vive pelo que a gente sente, não é isso? Nem pelo que a gente vê. A gente vive de acordo com o que a palavra nos diz. Amém? A palavra de Deus é o seu guia, é o seu manual de instrução. Glória a Deus, é o manual de instrução de todo crente. Então a gente vive pela palavra. Se a gente vive pela palavra e somos guiados pelo Espírito, a gente entende que a nossa alma e o nosso corpo não pode ser o nosso guia. Se a nossa alma está passando por um processo de santificação e renovação e o nosso corpo só vai ser salvo quando Jesus voltar, quer dizer que a gente só tem um guia seguro que já foi salvo, que é o nosso Espírito. Amém? Vocês estão acompanhando comigo? Glória a Deus. Provérbios, o capítulo 3, o versículo 5, vai dizer: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, no que a sua alma pensa ou o que você sente. Ser guiado, irmão, exige de nós uma confiança que precisa tirar de cena o nosso próprio entendimento. Eu falei sobre isso quinta-feira lá na igreja, que quando a gente quiser experimentar a paz que excede todo entendimento, nós precisamos deixar de fora o entendimento. Porque a paz, ela vai além do que a gente entende. Amém? Vocês estão entendendo? E se ela vai além do que eu estou entendendo ou compreendendo, se ela vai além do meu entendimento, eu preciso abrir mão do que eu entendo. Porque se ela vai além, eu preciso abrir mão disso. Porque se a gente ficar querendo colocar o Espírito Santo, se a gente quiser colocar Deus dentro de uma caixa, limitar Ele, a nossa capacidade de pensar, nós vamos deixar de experimentar a paz de Deus que excede o nosso entendimento. Glória a Deus. Vamos seguir? Então, os justos, eles não vivem por sentimentos nem por notícias. O justo vive por fé. Ele vive pelo que ele crê. E nós cremos na palavra de Deus. Então, quando você vê qualquer coisa aí na internet, não molde a sua vida pelas notícias que você vê mundo afora. Molde a sua vida o que a palavra diz a seu respeito. Então vamos lá, diga comigo: não sou movido por aquilo que sinto, não sou movido pelo que vejo, eu sou movido pelo que eu creio. Glória a Deus. Os nossos impulsos carnais, irmãos, não são dignos de confiança. Literalmente. A sua carne não é digna de confiança. O seu espírito é digno de confiança. Amém? Ele já foi salvo. Romanos 8,16 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, o nosso guia mais seguro é o Espírito Santo, que se comunica de forma direta com o nosso espírito. Há uma comunicação direta. Em João 16, o versículo 13, diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda. Ou seja, o Espírito Santo, além de consolador, ele também tem a função de guia para mim e para você. E se formos guiados pelo Espírito Santo, não tem erro. Quando somos guiados pelo Espírito, eu e você não daremos passos errados. Amém? Então, como é que eu sou guiado pelo Espírito Santo? A primeira coisa, precisa nascer de novo. Não tem como ser guiado pelo Espírito Santo se o Espírito não estiver morando dentro de você. É impossível. Nós só seremos guiados pelo Espírito Santo quando ele vem fazer morada dentro de nós.
Romanos 8,14 vai dizer isso: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você não é filho de Deus se você não for guiado pelo Espírito dele, porque o Espírito dele só habita em quem é filho dele. Glória a Deus. A segunda coisa, nós precisamos, depois de nascer de novo, nós precisamos dar vazão ao testemunho interior. O Espírito Santo ele vem morar e habitar dentro de nós. E a partir daí, ele nos sinaliza. E como é essa sinalização? É voz interior, há um testemunho interior. Nem sempre você vai ouvir uma voz audível te dizendo faça ou não faça. Mas sabe, há uma inclinação no seu espírito, onde você vai ser guiado, se você der vazão a essa voz interior, esse testemunho interior. E a gente, irmão, naturalmente não quer, sabe, a gente resiste, na verdade, ao testemunho interior quando é contrário à nossa vontade. A gente às vezes quer deixar que a nossa alma guie as nossas decisões. E não foi para isso que Deus nos chamou. Nós fomos chamados para ser guiados pelo Espírito de Deus. O irmão Reagan fala em um dos seus livros, diz a seguinte frase: querendo o espetacular, muitos têm perdido as direções de Deus. Nós, ano passado, vivemos um tempo de conferência poderoso lá na nossa igreja. Foi bênção demais. E eu lembro que não foi num dos cultos que eu ministrei. Em outro culto, eu lembro que saltava dentro de mim palavras de sabedoria e de conhecimento, palavras para serem liberadas sobre outras pessoas. E eu lembro que prontamente eu estava ali para, sabe, fazer acontecer. Eu estava pronto para responder às sinalizações do Espírito Santo. E eu fiz aquilo. E eu lembro que no dia seguinte, eu tive uma sinalização tão simples e eu ignorei porque era simples demais. E eu paguei caro por isso. Eu tinha um fone de ouvido que eu amava muito. Eu gosto muito de fone de ouvido. E eu tinha comprado aquele fone, foi caro na época que eu comprei. E eu amava aquele fone de uma forma, sabe, fora do comum. E eu lembro que quando eu estava saindo de casa, eu ainda não tinha a moto que eu tenho hoje. E aí eu lembro que quando eu estava saindo de casa, eu ia pedir um Uber Moto. E eu lembro que foi muito forte dentro de mim. Não foi uma voz, mas eu tinha um testemunho que eu não deveria ir de Uber Moto naquele dia. E eu prontamente ignorei essa sinalização. Resultado, eu acabei tomando uma chuva e o meu fone foi com Deus. Uma sinalização simples. Era um fone que eu amava muito. Sabe, o Espírito Santo está dentro de nós para nos guiar, não apenas em decisões extraordinárias e difíceis, mas Ele está com você para o dia a dia. Ele vai te guiar no dia a dia, em decisões pequenas, em passos curtos que eu e você precisamos dar. E nós precisamos dar vazão a esse testemunho interior. Glória a Deus. Você está comigo? Vamos continuar. Nosso maior problema tem sido não confiar nesse testemunho, porque geralmente ele vai contra a nossa alma. E quando a gente não consegue ouvir essa voz, existem algumas situações que nós nos colocamos para não ouvir a voz de Deus. E essas coisas são muito sérias. A primeira, como eu falei, para ouvir as sinalizações do Espírito Santo, nós precisamos nascer de novo. Então, se você nasceu de novo, você não tem como ouvir sinalizações do Espírito Santo. Lá em João 3, do 1 ao 6, eu não vou ler tudo, mas é basicamente a história de Nicodemos falando com Jesus. Ele pergunta como nascer de novo, sabe? E tem toda aquela conversa. E o versículo 6 diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós não podemos receber direcionamentos espirituais se nós não tivermos nascido no Espírito, se nós não tivermos nascido de novo. Amém? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, 1 Timóteo 4:2 diz o seguinte: pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Ou seja, o pecado, ele cauteriza a minha e a sua consciência se nós ficarmos pecando de forma recorrente. Muitas pessoas dizem: eu não estou ouvindo a voz do Espírito Santo, eu não estou ouvindo a voz do Espírito Santo. E muitas das vezes nós cauterizamos os nossos ouvidos espirituais por causa do pecado. O pecado não pode fazer parte da minha e da sua rotina. É o que o versículo de 1 Timóteo fala. Pela hipocrisia dos que falam mentiras. Ou seja, vivem uma vida de mentira. Vivendo essa vida de mentira, eles têm cauterizado
a própria consciência. Isso é muito forte, irmão. Mas hoje, glória a Deus, você está ouvindo a palavra. Eu creio que você ouve muita palavra aqui. Você é muito bem instruído, eu creio nisso. Dá para sentir isso nesse ambiente, glória a Deus. Seus líderes são maravilhosos. Mas deixa eu te dizer, hoje é mais um alerta. Se nós estivermos tendo contato com o pecado, o Senhor te trouxe aqui hoje para tirar essa cauterização. Glória a Deus, para tirar esse tampão dos nossos ouvidos espirituais. E a partir de hoje, que a gente consiga, na verdade, dar mais vazão a esse testemunho interior e à voz do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, como é que eu vou ser sensível à voz do Espírito? Para ser sensível à voz do Espírito, hoje eu sou casado, eu tenho 1 ano, 5 meses. 1 ano e 5 meses de casado, 6? É quase isso. Eu tenho 1 ano e um pouquinho de casado, mas nós temos já mais de 3 anos de relacionamento. 3? Acho que eu não estou sendo guiado pelo Espírito, vou brigar mais tarde. Mas eu já tenho um bom tempo de relacionamento e sabe, muitas das vezes eu reconheço que ela não está gostando de alguma coisa por um simples olhar. Simples assim. Às vezes ela só olha para mim de lado, eu já entendi e é melhor ficar quieto, não é não? Porque quem me conhece sabe que eu gosto muito de brincar, né, Mari? Eu sou perturbador. Para quem não chegou a tempo, eu vi Mari crescer. Fui criado como irmão com o irmão dela, Guilherme, que por sinal é o mesmo nome do boy dela aí. Amém? E por ter intimidade com a minha esposa, eu reconheço quando ela não está gostando de alguma coisa. Sabe? Ou então ela olha para mim meio assim, eu já sei, eita, para eu parar, né? Tô tirando onda demais, deixa eu parar um pouco. E a mesma coisa é com o Espírito Santo, irmão. Ele tem um freio poderoso que se você for íntimo dele, você vai reconhecer. Às vezes a gente tá indo por um caminho e a gente sente que, olha, rapaz, tá tudo favorável, mas sabe aquele freio? Eu não vou não, mas parece bom demais, mas eu não vou não. Mas vamos, rapaz, tá tudo certo, não tem pecado nisso não. Eu sei, mas dentro de mim há uma sinalização de não ir. Esse freio, irmão, salva a gente de tanta coisa. Amém? Então como é que eu posso discernir a voz do Espírito? O Espírito Santo ele nos direciona pelo testemunho interior, como eu falei para você. Mas há uma paz também quando eu e você decidimos certo. Quando nós decidimos certo, há uma paz no nosso espírito que vem, sabe, para te dizer um sim. Continue. Se você tem essa paz, continue. O Espírito está envolvido nisso. Mas se você tem um freio, sabe, é melhor você voltar ao lugar de obediência e é melhor ser guiado pelo Espírito, que não tem perda. Amém? Então como é que eu vou estar sensível para saber quando sim e quando não? Se relacionando com Ele. Eu só sei que minha esposa não está gostando de alguma coisa porque eu me relaciono com ela. A gente tem intimidade, a gente convive junto, todos os dias. Então eu sei quando ela gosta, quando ela não gosta, sabe? Eu sei quando eu estou indo muito por aqui, por aí não. Nem precisa falar, só um olhar. E é assim que o Espírito Santo quer lidar comigo e com você. Quando eu era mais novo, quando eu era criança, na verdade, o meu pai ele tinha um assovio muito específico. Eu nunca soube reproduzir o assovio dele, mas eu achava maravilhoso, porque onde eu estava, eu sabia que era meu pai chamando. Ele não gritava, minha mãe gritava, mas meu pai não gritava não. Meu pai dava apenas um assovio, eu podia estar longe como fosse. Acho que o assovio do meu pai, eu preciso voltar para casa. E eu corria para casa, porque assim, minha mãe me batia muito, assim como no meu irmão. Meu pai não batia tanto, mas eu sabia que quando ele ficasse muito irritado, ele falava, sabe, destruía a gente por dentro. Um discurso do meu pai era melhor levar 10 pisas da minha mãe. Mas bom, quando meu pai chamava especificamente pelo assovio que ele tinha, eu corria para casa. Porque eu conhecia o assovio específico do meu pai. Ele estava jogando bola, feliz da vida, batendo bola na rua e tudo mais, assovio do meu pai. Eita, eu preciso voltar para casa. E com o Espírito Santo é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ele pode não assoviar para mim e para você. Mas ele te direciona, sabe, por dentro. Ele te guia, você sabe disso. Você já experimentou. Não é nada sobrenatural demais. É simples como ele é.
ele te freia ou ele te dá a paz para que eu e você podemos, sabe, decidir e discernir melhor as coisas. Vocês estão comigo? Glória a Deus, nós vamos seguir. E como é que nós ficamos sensíveis à voz do Espírito Santo? Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, o capítulo 14, versículo 16, se eu não me engano. Você crê que o apóstolo Paulo era um homem guiado por Deus? O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 14, 16 sobre falar em línguas. Coloca o 18. Isso. Falei errado, não foi? Me perdoe. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. O apóstolo Paulo, nos versículos anteriores a esse, o apóstolo Paulo ele fala o seguinte: ele está falando sobre os dons espirituais, ele está discorrendo, sabe, sobre o orar em línguas, sobre a interpretação, sobre como a igreja é alcançada através dos dons do Espírito. E nesse versículo especificamente, ele fala que ora mais em línguas do que todos os outros da congregação. Só que depois ele continua o texto falando que precisa alcançar as pessoas pregando a palavra, justamente porque as pessoas ainda estavam num nível que não deveriam estar. Estavam num nível abaixo. Amém? Então vamos lá. Eu preciso ser sensível ao Espírito Santo. Primeiro, tendo contato com a sua palavra. Eu preciso ter contato diário com a palavra. E aí vai uma dica. Eu não sabia disso e eu fui surpreendido essa semana por isso. Enquanto eu estava ouvindo a ministração, eu sempre via a maioria das pessoas fazendo devocional pela manhã. E eu dizia, mas não faz sentido. Se eu posso fazer devocional em qualquer hora do meu dia, eu prefiro fazer à noite. E não é uma doutrina, obviamente, que eu estou falando para você. Mas eu tive um entendimento sobre primícias que eu não aplicava no devocional. Sobre entregar os primeiros momentos do seu dia ao Senhor. Eu não sabia disso, estou me expondo para você. E aí eu estou te falando isso também. Quando você acordar, a primeira coisa que você vai fazer, não pega direto no teu celular, não. Consagra os primeiros momentos do teu dia, assim que você acorda, a ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo e com a sua palavra. Amém? Então vamos seguir. Primeiro de tudo, a gente precisa ter contato com a palavra de Deus. Segundo, nós precisamos orar no Espírito. Orar em outras línguas. Isso vai fazer com que nós, sabe, nós podemos nos tornar mais parecidos com o Espírito Santo quando nós nos relacionamos com Ele. E a oração em outras línguas faz com que eu e você acesse um nível diferenciado espiritualmente. Sabe, a gente às vezes ora com as nossas palavras e às vezes a gente não é tão sincero como deveríamos ser. Mas o apóstolo Paulo fala no texto em que nós lemos, na verdade eu só li um versículo, mas no texto que ele fala, é que o nosso espírito ele ora de fato como precisa ser orado. Ele tem contato direto com o Espírito de Deus, ele conversa diretamente com o Espírito de Deus de uma forma que eu e você, por falta de sinceridade, não conversa. Vocês estão comigo? Então nós precisamos orar mais no Espírito, porque Deus nos disponibilizou um poder sobrenatural. E esse poder só pode ser acessado quando nós oramos no Espírito e nos relacionamos com Ele. Efésios 6:10 vai dizer o seguinte: quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Essa palavra fortalecer, no seu original, é a palavra endúnamo, que é composto por duas palavras gregas. A primeira é en, que significa em. É isso que significa. E o resto da palavra é uma das variações da palavra dunamis. Então essa palavra fortalecer, o endúnamo, essa é a palavra que foi traduzida por fortalecer. Ela significa força, capacidade, poder explosivo. Essas duas palavras juntas, o en e o dunamis, descrevem um revestimento de poder ou um fortalecimento interior. Esse fortalecer, ele não é um fortalecimento de, por exemplo, você ir na academia. É um fortalecimento que vem através do poder do Espírito Santo. É um revestimento interior, de dentro para fora, do próprio Espírito de Deus para mim e para você.
Então, esse sede fortalecidos, o apóstolo Paulo, ele não está falando para mim, para você, se você quiser, seja fortalecido, não é isso. Esse versículo, ele está, eu anotei aqui, ele está no presente passivo imperativo. O que quer dizer isso? Ele está ordenando que eu e você sejamos fortalecidos. Tenhamos esse empoderamento por dentro, em contato com o Espírito Santo, sabe, orando em outras línguas, nós seremos fortalecidos por esse poder que é de dentro para fora. Esse versículo e essa palavra especificamente, ela transmite uma ideia de receber a infusão de uma dose excessiva de força e capacitação interior. Quanta coisa bonita, né? E é justamente isso, irmão. Nós recebemos essa infusão de força, capacitação, quando nós nos rendemos ao direcionamento e ao relacionamento com o Espírito Santo. Fica de pé para você pensar que eu já estou acabando. Como nós falamos, essa palavra, o apóstolo Paulo, ele fala isso, sedes fortalecidos. Ele está falando para alguém. E esse fortalecidos, né? Alguém precisa receber esse fortalecimento. Se alguém precisa receber esse fortalecimento, é porque tem alguém que fortalece e alguém que recebe. E quem é que está recebendo essa história? Sou eu e você. A gente está sendo fortalecido, nós estamos recebendo uma infusão de força e capacitação sobrenatural através do Espírito Santo. Mas como eu falei, o apóstolo Paulo, ele não sugere que eu e você façamos isso. Ele ordena com um tom de voz forte e autoritário. Imagina o apóstolo Paulo falando assim para você: sejam infundidos com força e capacidade sobrenatural. Era basicamente assim que ele estava falando para a igreja. Estava dizendo: recebam isso. Recebam isso. Sejam revestidos desse toque especial da força de Deus. Era assim que ele estava ministrando. Eu acho que eu estou o mais próximo do apóstolo Paulo que eu consigo. Vocês precisam receber esse fortalecimento interior. Se eu preciso receber, há uma atitude minha e sua. A gente não recebe se tivermos com o coração fechado. Você não vai receber se você não quiser. A atitude de receber depende de mim e depende de você. Feche os teus olhos onde você está. Glória a Deus. Então, como é que eu faço, irmão, para receber essa infusão de força e capacidade sobrenatural? Como é que eu faço? Como é que eu recebo isso? E a palavra é rendição. É assim que nós recebemos capacitação e força sobrenatural. Rendição. E às vezes a gente ouve isso. E o que é se render? Se eu só levantar minhas mãos, eu estou me rendendo? Isso é uma expressão do seu corpo. Há uma rendição, sim. Mas rendição significa ação de se sujeitar às ações, vontades ou imposição, submissão, sujeição. Eu reconheço que alguém tem mais poder do que eu. Eu reconheço que eu preciso receber esse poder, essa capacitação, e eu deixo meu coração aberto para o que essa pessoa pode fazer. Eu me coloco numa posição de submissão total ao que Ele quiser fazer. Então, com os teus olhos fechados, antes de levantar as suas mãos, renda o seu coração ao Senhor. Deixe seu coração aberto para o que Ele quiser fazer hoje. E antes de continuar, ainda com seus olhos fechados,
eu não conheço todo mundo, então se tiver alguém aqui que precisa desse fortalecimento, que ainda não recebeu Jesus, se você está aqui, se você se afastou e hoje você entendeu que a palavra foi pregada, o Espírito Santo alcançou o teu coração e você a partir de hoje quer ser fortalecido por Ele, quer caminhar junto com Ele. Se você quer tomar essa decisão hoje de reconhecer Jesus como Senhor da sua vida e trazer o Espírito Santo para morar dentro de você e te guiar, sabe, a decisões simples e a decisões mais complexas também. Se você quer fazer dele Senhor, levante sua mão onde você está, nós queremos orar por você. Se você está aqui e quer tomar essa decisão, esse é o seu momento. Se você estiver aqui, só levantar uma de suas mãos. Nós vamos orar junto com você. Você vai ser família junto conosco. Glória a Deus. Alguém? Amém. Não vou insistir. E agora sim. Pai, nós entendemos, Senhor, que o Senhor fez por nós. Nós entendemos, Senhor, que nós precisamos ter atitude, ó Deus, iniciativa. Nós não queremos, Pai, estar como aquele homem na praça de alimentação, apenas esperando que alguém venha e nos pergunte o que você quer receber. Mas nós nos colocamos à tua disposição, Pai. Nós dizemos sim, ó Deus, nós nos submetemos ao que o Senhor quiser fazer conosco e através de nós. Eu terei atitude, Senhor. Eu não permanecerei inerte ao que está acontecendo. Eu terei atitude. E nós vamos cantar essa canção. E eu sei que existem dois tipos de pessoas aqui. Existem pessoas que precisam desse fortalecimento sobrenatural que vem do Espírito Santo, mas eu creio que há uma liderança aqui que quer orar junto com você e quer te ajudar nesse momento. Então, se você que quer receber essa ajuda, nós queremos pegar junto com você, nós vamos orar junto com você para esse fortalecimento. Se você precisa desse fortalecimento, há uma porção do Senhor para você hoje e eu quero convidar você até aqui na frente. Mas eu sei também que tem uma segunda pessoa, um segundo tipo de pessoa. Existem pessoas aqui que você sabe, Deus já comunicou algo ao teu coração para que você se direcione a outra pessoa. E eu quero te encorajar também a dar vazão ao testemunho interior que você recebeu. Você foi instruído essa noite. E esse é o momento também de você se mover. Seja guiado pelo Espírito. Então, se tiver alguém que deseja receber esse fortalecimento, nós vamos orar junto com você. Vem aqui para frente, mas vem logo, que o tempo é curto e nós queremos ter bastante tempo aqui para fluir junto com você. E você que recebeu algum direcionamento, seja guiado pelo Espírito Santo, no nome de Jesus. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos, fez eu me apaixonar. Amores, queimou todos os outros amores. Permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu,
aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Diga: eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode. Diga: eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Você ainda tem fome e sede, você ainda tem fome e sede. Levanta suas mãos. Ei, nós nos rendemos, nós nos rendemos, nós nos rendemos. Diga: eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode me queimar. Sai do teu lugar! Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode. Eu ainda
a Deus. Antes de eu me sentar, eu pedi ao Senhor para ser guiado essa noite. E se eu puder bagunçar um pouquinho e chamar o pessoal dos bastidores aí, quem está servindo, o pessoal da equipe, dos jovens aí reunidos com Cristo, do louvor aí, eu creio que daqui a pouco tem uma porção para vocês. Bem rapidinho, vem aqui na frente, deixa eu orar com você. Todo mundo que está servindo nos bastidores e faz parte dessa equipe. Eu creio, irmão, que o que está acontecendo no Verbo da Vida Janga vai alcançar outras pessoas aí fora. Eu creio numa atração sobrenatural do Espírito de Deus, e jovens chegarão a esse lugar, porque o coração de vocês está no lugar certo. Estejam submissos à liderança de vocês, ouçam as instruções, se conectem com o coração deles, e vocês experimentarão de uma atração sobrenatural. A palavra fala que nós precisamos entender o tempo e o modo das coisas. Esse é o tempo de vocês nutrirem, se prepararem. Não muito depois, por esses tempos, as pessoas chegarão aqui, procurarão vocês, serão cuidados por vocês. Vocês precisam estar prontos. Muito disso passa por hoje. Eu creio que vocês receberão. Glória a Deus. Vocês receberão hoje. Eu creio, irmão, uma palavra muito forte, que atração. Pessoas serão atraídas. Comecem a ver esse lugar cheio de jovens, nos cultos jovens de vocês, nas ações sociais. Quando vocês saírem das quatro paredes, vocês vão ver pessoas sendo atraídas pelo que tem no coração de vocês. Deus preparou essa igreja para crescer, 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 crescer. Você sabe que a igreja, ela não só cresce fisicamente. Para ela crescer fisicamente, as pessoas que estão nela precisam crescer primeiro. E eu creio nesse crescimento vindo sobre vocês. Glória a Deus. Eu vou orar por vocês enquanto o louvor ministra. Estejam prontos. Por pessoas que serão atraídas para esse lugar. Graças te dou, Senhor, pelo poder do teu Espírito. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, todos os outros amores.
Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar, não vai. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis.